tudo bem com vocês? Como que passaram o feriado? Tivemos aí vários dias de feriado para descansar, para brincar, sem aula. Mas hoje estamos retornando. Muita alegria, matar a saudade de vocês. Ficamos aí 4 dias separadinhos. Mas hoje voltamos com tudo com a nossa matemática. E a gente vai começar agora uma sequência, vocês podem abrir na página 22, sobre instrumentos e unidades de medida. Nós aprendemos como medir o tempo. E o tempo pode ser medido com relógio, com calendário, com uma ampulheta, com relógio do sol. Nós vimos várias formas que podemos medir o tempo. Contar o tempo, saber ver como que o tempo está passando. E a gente vai ver outras coisas que podemos medir usando diferentes instrumentos, outras maneiras. Para isso, você abriu lá na página 22 e temos o capítulo 6, Instrumentos e Unidades de Medidas. Acompanhe com o dedinho aí com a prof. Às vezes, vocês acompanhando só pelo vídeo, no livro, como meu vídeo fica quase no meio, é um pouquinho ruim. Mas então você abre aí no livro, certo? Nem todo mundo precisa ser atleta para poder jogar basquete, futebol, tênis ou qualquer esporte. Em quase todo lugar é possível encontrar um grupo de crianças jogando em uma quadra no quintal ou até mesmo no campinho improvisado da rua. No Brasil, o exemplo mais comum é o futebol. Então, você não precisa ser um atleta, ter uma formação ou estudar para jogar futebol, a não ser que você queira ser um profissional. Mas para brincar, se divertir com a bola, você pode fazer aí na sua casa, em qualquer lugar. Para jogar futebol na rua, é comum que improvisações sejam feitas. Usar garrafas ou chinelos para marcar as traves e medir a distância com os pés são exemplos desse tipo de improviso. Então não tem uma trave, mas a gente coloca 2 garrafas, 2 chinelos, 2 pedras e marca ali onde será feito o gol. Isso às vezes é um motivo de confusão, porque faz com que cada gol tenha um tamanho diferente, dando vantagem para um dos times. Então, com certeza, você já deve ter visto alguém falando, mas o seu gol é maior que o meu. Então, para mim, vai ser difícil fazer gol. Para você, vai ser fácil. Então, aí começa algumas confusões. Aí, vocês estão vendo na imagem que tem um grupo de amigos jogando. Então, a gente vai falar sobre hoje o comprimento, a medida do comprimento das coisas. Luiz e Júlio são os capitães de cada time de futebol da rua e estão organizando o campo para a partida. Eles combinaram que o comprimento do gol deve ter 5 pés e cada um foi medir o seu. Então, pronto, o comprimento do nosso gol tem 5 pés. Agora vai ficar igual. Definimos o padrão, 5 pés. Júlio duvidou e foi conferir. Quando ele mediu, percebeu que o gol tinha menos do que 5 pés. Como assim? O meu 5 pés deu um tamanho, o seu 5 pés deu outro? Ao verificar o comprimento do gol utilizando os pés, Luiz e Júlio fizeram uma medida. Os pés foram a unidade de medida utilizada. O problema em dizer que o comprimento do gol era 5 pés é que depende do pé que vai medir. Então, você já deve ter feito aquela medida de colocar um pé um na frente do outro, assim, certo? Que você fica de pezinho andando, parece que tá andando numa corda. E aí, ele andou 5 pés. Isso quer dizer os 5 pés. Só que eles viram que os 5 pés não adiantou. Porque, por exemplo, o pé do Júlio tem um tamanho e o pé do Luiz tem outro. Então, 5 pés vai ser 5 pés diferente. Para resolver o problema, os meninos decidiram que somente o Luiz iria medir. Assim, a unidade de medida seria sempre o pé do Luiz. Então, vamos definir apenas um pé. Só o pé do Luiz para não ficar diferente. E aqui tá os pés do Luiz entre uma garrafa e outra. Aqui 5 pezinhos, né? Um na frente do outro. Então, definiu a medida do gol. Agora, imagine se a medida oficial de todos os estádios, de todas as quadras, a medida oficial em todos os lugares do mundo fosse igual a 5 pés do Luiz. Não pode ser qualquer 5 pés. Ele teria que ir em todos os lugares para medir, mas isso é impossível, não é? Ainda bem que as coisas não são assim. Em jogos oficiais, como das Olimpíadas, são utilizadas unidades de medidas padronizadas.
Então, não é 5 pés, ou vai lá e dá 5 passos. A gente usa muito 5 passos, mas o meu passo é diferente do seu passo. Então, 5 passos de cada um também ficaria diferente. Essas unidades de medidas foram estabelecidas para servir um padrão, tornando mais fácil a tarefa de medir comprimentos e comunicar esses resultados. O metro, centímetro e milímetro são unidades de medidas padronizadas. Então, dentro de 1 metro, ele equivale a 100 centímetros, certo? Então, se você tem aí uma fita métrica, que a gente provavelmente você vai usar na atividade logo após, então tem lá a fita. Então, a fita ela tem 1 metro e dentro desse metro tem 100 centímetros. Na sua régua, por exemplo, olha aqui, ó. Então, quando chegar a 100 centímetros, ó, temos aqui a trena. Tem lá 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Chegou no 100. Cadê que o 100? Temos 1 metro. E cada risquinho desse daqui, ó, que vocês estão vendo, cada número, ele é 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 95 centímetros, 96. Cada númerozinho, se você vai ver numa régua, ele equivale a 1 centímetro. Quando chegou no 100, já não é mais 100 centímetros. Agora é 1 metro. Então, agora é 101. Eu tenho 1 metro e 1 centímetro. 102, 1 metro e 2 centímetros. O 100 sempre vai equivaler a 1. 200 centímetros, então eu tenho 2 metros. E aqui tem a fita métrica e a trena, que são os instrumentos utilizados para medir, principalmente em metros e centímetros, coisas grandes. Quando você mede a sua altura, o resultado normalmente é dado em metros e centímetros. Para medir um comprimento muito pequeno, como o espaço entre 2 linhas do caderno, a unidade mais adequada seria o milímetro. Então, se é menor do que 1 centímetro, então vai ser 1 milímetro. E aqui está a menina se medindo. Ela tem, eu poderia dizer que ela tem 119 metros, mas eu separo isso. Eu digo que ela tem 1 metro e 19 centímetros. Ó, a medida entre as 2 linhas, vejam ali, ó. Entre essa linha aqui, ó, e a outra, veja ali na régua quantos risquinhos. Vocês já viram aqui na régua, por exemplo, ó, tem os centímetros e no meio aqui desses centímetros tem mais outros risquinhos. Esses risquinhos aqui indicam 1 milímetro. Então, se eu, por exemplo, eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, parou aqui, então tem 6 milímetros. Não chegou nem no 1 centímetro, muito menos chegou no 1 metro. E 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Devemos escolher a unidade de medida mais adequada de acordo com cada situação. Se nós estivéssemos em sala, nós teríamos a prof. Levar a trena, o régua, a fita métrica, cada coisa diferente. Mas aqui nós vamos ver que pelo livro mesmo, nós temos a régua, a trena e a fita métrica, certo? Então, lembrando, chegou nos 100 centímetros, já virou 1 metro. Então, eu tenho 1 metro e 10, 1 metro e tanto você vai ver qual é. Inclusive, vai ficar aqui o primeiro desafio. Você já se mediu? Então, se você se mediu, você vai pegar uma trena, uma fita métrica, você vai anotar a sua medida e vai falar para a professora. Então, qual é aqui? Na verdade, eu vou explicar depois essa atividade aqui, mas vamos explicar agora. Então, aqui no livro mesmo branco não tem atividade, tem só a explicação do comprimento. Então, e outra, tem um vídeo também, link no YouTube, com um videozinho, com um desenho bem legal, um desenho de 2 meninos que querem montar um trem e eles precisam medir. Então, também vocês precisam assistir esse vídeo, porque ele tá muito legal e você vai aprender mais sobre isso. Então, não se esqueça. Você viu o vídeo da Prof. Sara, vai abrir o YouTube, vai ver o link da atividade e vai pegar também esta folha aqui, ó. Instrumentos de medida. Então, aqui tem 5 formas de medir. Você vai escrever o nomezinho de cada um desses. Usado por alunos.
Usado para medir fitas ou tecidos, usado para medir terrenos e lotes. Terrenos e lotes são coisas grandes, um terreno para construir uma casa, não dá para medir com uma régua. Usado por pedreiros para medir paredes, usado por costureiros. Então você vai pesquisar e vai escrever um nome. Aqui tem vários itens e você vai escrever o nome daqueles que podem ser comprados por metro, que eu posso medir. Que eu vou comprar, chegar numa loja, vou pedir, quero tantos metros disso. Não vou pedir por unidades. E aqui é assim, a sua vez de medir. Escolha um instrumento de medida. Então você vai ver, eu quero uma fita métrica, eu quero uma régua, eu quero uma trena. Qual vai ser o instrumento de medida que eu vou usar? Escolha 10 itens da sua casa para medir. Coloque as informações coletadas no quadro. Você vai escrever o nome daquilo que você mediu e a medida. Quantos centímetros tem ou quantos metros e centímetros tem o que você escolheu, certo? Então, essa é uma atividade bem simples. E o que é o desafio que vai ter amanhã para a videoconferência? O desafio é ver qual era a sua medida quando você nasceu e qual é a sua medida hoje. E aí você vai comparar a diferença entre essas medidas, o quanto você já cresceu nesses 6 ou 7 anos, certo? Então, essas são a atividade, mas para o desafio da videoconferência, que a prof sempre traz um desafio, é a sua medida quando nasceu e a sua medida hoje. Não se esqueçam, lá no cronograma tá mostrando o problema 6. Problema 6, gente, esse exercício aqui vocês já estão craques em fazer. Leia o problema, o que você sabe sobre o problema, o que você precisa encontrar, como você pode resolver esse problema. Aqui é a mesma coisa, só que no quadro. Vocês já estão craques, já sabem fazer esse exercício de olhos fechados. Aqui vocês vão comparar o comprimento dos caminhões, certo? Seguindo o exemplo da comparação. Aqui em cima tem a explicação e aqui embaixo você vai medir. Aqui, gente, no exercício, no problema 6, assim, meça o comprimento e a largura da sua sala. Qual é a diferença entre elas? Então, essa daqui a gente não vai conseguir fazer, porque está da sala e nós não estamos na sala. Mas você pode ver da sua sala de casa, sabe? A sala de estar, a sala onde tem o sofá, a mesa. Então, antes era a sala de aula, mas agora você vai medir a sala da sua casa, certo? E por último, aqui tem um probleminha para você responder. Aqui tem alguma coisa assim para você fazer em sala de aula. Por exemplo, peça para um amigo fique de pé atrás da linha e diga ao seu amigo para saltar o mais longe possível. Marque onde seu amigo parou, né? E qual é a distância. Então, você pode fazer isso na sua casa. Então, você vai fazer um risco no chão e você vai dar um salto. Parou. Aí, você vai medir aonde que você parou, desde a linha até onde você parou. Depois você vai pedir para alguém da sua família, mamãe, papai, tio, quem te ajuda a fazer a atividade. Também dê o pulo e ver quem chegou, onde ele parou, e você vai medir. Quem pulou mais longe, qual é a diferença entre as duas distâncias? Então, você vai ver quem que pulou, fui eu ou foi outra pessoa? E qual foi a diferença? Ah, ele pulou tantos centímetros, eu pulei tanto. Então, ele pulou a tantos a mais que eu. Certo? Essa é a atividade de hoje, para vocês mexerem com régua, com fita métrica, com treina, com o que vocês tiverem em casa e aprender a medir as coisas. E ter um padrão, né? Porque imagina você vai ficar medindo com pés, ou com saltos, ou com passos, se cada um dá um passo diferente. Então, nós temos agora o padrão, que é o metro e o centímetro, certo? Então, essas atividades de hoje, a folhinha, o material móvel, o vídeo no YouTube e ver o desafio, a medida de quando você nasceu e como você está hoje, certo? Um beijo. E antes de falar, tem o versículo que fala sobre o amor de Deus, que não se pode medir. Então, nós estamos acostumados a pegar uma régua e medir as coisas. Mas o amor de Deus está muito além das medidas. Não dá para medir, não dá para pesar, não dá para saber quanto que é, porque ele é muito grande. E a Bíblia fala que nem a altura e nem profundidade, nem a maior distância que eu possa estar, nada pode nos separar do amor de Deus.
Então, a gente pode medir quilômetros, muitos metros e achar, bom, agora eu estou longe do amor de Deus. E ó, não tem como. O amor de Deus está em todos os lugares. Então a Bíblia fala que nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, certo? Então, um beijo e até amanhã.